Olá, muito bom dia. Eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre a vida a partir dos arcanos do tarô. Todos os dias eu trago duas cartas, uma calculada pela numerologia kármica e a outra tirada do tarô, para que a gente possa ter aí uma orientação para as coisas que começam no dia de hoje, também para as melhores atitudes a se cultivar, para que a gente possa olhar para aspectos da nossa vida que de outra forma talvez a gente deixasse passar batido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, e compartilha com teus amigos para que essas reflexões possam chegar ao maior número possível de pessoas. Hoje nós vamos falar de duas cartas que são diferentes de uma certa forma, na essência, mas que de uma certa forma também se aproximam. Então a gente começa falando aqui do louco, que é a carta de desafio de tudo aquilo que começa no dia de hoje, né? E que é calculado pela numerologia kármica. E o louco, ele é uma carta que vem nos dizer que o grande desafio das coisas que começam no dia de hoje é manter o espírito de aprendiz. Bom dia, Cris, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. É manter o nosso espírito de aprendiz, é manter a nossa capacidade de ser espontâneos, de não dar tanta importância assim para as coisas e de valorizar o momento presente, em detrimento de qualquer outra coisa que possa porventura servir para a gente como um incentivo para que a gente troque aquilo que a gente está querendo viver no presente por uma recompensa no futuro. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. Bom dia, RCA, seja bem-vindo. Carta de hoje da numerologia kármica é o louco. E o louco, ele fala da espontaneidade, né, da nossa capacidade de estar aqui agora, vivendo os aprendizados do momento presente. Essa carta, como desafio, ela vai falar de um lado nosso que não teve permissão de ser criança, que não teve permissão de viver a vida simplesmente por viver, de fazer as coisas simplesmente porque quer, ou que não teve a orientação amorosa necessária para que a gente pudesse discernir os momentos em que a gente pode se permitir. Então a gente vive um momento em que as pessoas, no geral, elas estão muito orientadas para metas, para objetivos, até mesmo em lugares, em situações em que não deveriam estar, como por exemplo num relacionamento. No relacionamento seria bom se a gente conseguisse viver espontaneamente aquilo que a gente está sentindo, seria importante se espontaneamente a gente conseguisse se colocar com alegria, com amorosidade nas relações. Mas a maioria das pessoas não vive as relações dessa forma. Normalmente a gente já quer colocar numa caixinha, né? O que é isso daqui? Isso daqui é namoro, isso aqui é casamento, isso aqui é uma amizade, mas que tipo de amizade? Quem quer ser mais minha amiga do que amiga da outra pessoa? A gente está sempre com medo de se relacionar, a gente não consegue alcançar esse lugar da espontaneidade. Assim como também a gente não consegue pensar a nossa carreira em termos de alegria, né? Em termos do que me deixa feliz, do que me deixa contente, do que faz sentido para mim, o que alegra meu coração. A gente pensa em termos do que vai me dar mais dinheiro, do que vai me dar mais segurança, e dessa forma a gente vende muitas vezes a nossa possibilidade de no presente viver uma vida mais interessante, ter um trabalho mais interessante, em função de ter alguma coisa que foi ensinado pra gente que seria melhor do que a espontaneidade, do que a alegria, do que a satisfação de fazer aquilo que a gente gosta. Então o louco, ele vem dizer para nós que é o momento da gente repensar tudo isso. A gente perceber que a vida é muito maior que essas pequenas situações onde a gente se coloca, né? E o mundo sendo muito maior e a vida sendo muito mais do que isso, a gente também não precisa ficar levando a sério tanta situação quanto a gente leva. Tem muitas situações em que a gente poderia simplesmente dar risada de si mesmo, especialmente e principalmente, né? A gente perceber como que o nosso comportamento às vezes é infantil, como que o nosso comportamento às vezes acaba indo para um lado um pouco ridículo, e tudo bem, né? Tudo bem, porque a gente não tem a obrigação de ser sério, de se levar tão a sério o tempo todo. Então, o conselho daquilo que começa no dia de hoje mantenha essa leveza, mantenha esse lugar do aprendiz, né? Mantenha esse lugar em que você pode rir das situações, em que você pode viver as situações com tranquilidade. Deu certo, ok, não deu certo, a gente aprendeu, vamos tentar fazer outra coisa, tem um monte de coisa por aí para fazer, né? Então, é esse o desafio do louco, o desafio de nós nos permitirmos
deixar a nossa criança interna se manifestar um pouco. E com essa manifestação, além da leveza, a gente traz também a criatividade, a coragem para que a gente possa abrir novas frentes na nossa vida. Esse é o conselho do louco. A outra carta caiu aqui, para só um pouquinho. A outra carta que nós vamos falar a respeito é a Princesa de Ouros. E aí a gente sai de uma carta com super movimento, né, que é o louco, uma carta super dinâmica, e a gente vai para uma carta mais paradinha, né? A Princesa de Ouros, ela é terra, é só terra. E ela é uma carta que ela remete bastante, assim, né? Quando eu tirei ela, eu pensei muito aqui nesse momento de isolamento que a gente está vivendo aqui em Araraquara. Nós estamos em lockdown total agora até o final de semana, né, até o sábado, por conta do coronavírus. E essa carta ela está muito relacionada com essa ideia de se fechar, né? Com essa ideia de cuidar das coisas que são mais importantes, cuidar do corpo, cuidar daquilo que é mais simples, né? Sem grandes ambições, sem expansão. É uma carta que não tem esse movimento de expansão, ela está mais fechada nela mesma. Então a Princesa de Ouros, ela é uma carta que vem como conselho do dia dizer que a gente deve prestar atenção na nossa primeira casa, que talvez seja um momento, para muitos de nós, eu acredito que para a maioria de nós, aqui no Brasil principalmente, de nós cuidarmos mais do nosso corpo, cuidarmos mais da nossa casa, cuidarmos mais das coisas que são mais simples, né? Sem grandes planos ou projetos de expansão nesse dia, porque tem algo mais básico que chama a nossa atenção, que pede a nossa atenção, né? E aqui tem muito uma ideia de aterramento, da gente estar com o pé no chão, da gente estar percebendo a realidade como ela é e não como a gente gostaria que essa realidade fosse, né? E isso remete às coisas mais duras, as coisas da vida assim que são mais concretas, que são mais palpáveis. Não tem como a gente negar o que está acontecendo, por exemplo, aqui na minha cidade, né? A gente está numa situação em que a gente não tem mais hospital. Então não tem como negar isso e falar, mas eu gostaria, né, de sair e tal. Não que eu não gostaria, eu gostaria mesmo, mas assim, não tem como negar. Existem coisas prioritárias. Dentro de uma situação que não seja uma situação tão favorável, existem coisas prioritárias contra as quais a gente não tem como lutar. Isso no caso da pandemia, né, que é uma coisa que eu estou vivendo muito presente aqui, então para mim fez muito sentido, mas em qualquer situação da vida, existem momentos em que a gente se perde, às vezes, né, do nosso centro, daquilo que é a nossa vontade, daquilo que faz sentido pra gente, porque a gente esquece de estar no momento presente, a gente esquece de, às vezes, até ouvir os sinais do nosso corpo, né? E a gente começa a se perder um pouco na mente, muitas vezes uma mente que não está muito conectada com a nossa vontade, mas com uma energia externa que muitas vezes não nos faz bem. Então, conselho da Princesa de Ouros: cuida de você, cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, fica um pouquinho mais retirado, um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais quieto, pisa na terra, se você tem possibilidade, se você tem terra, pisa um pouco na terra, deita num gramado, procura entrar em contato com a natureza, com a sua própria natureza, com a natureza de uma forma geral, para que você possa se conectar com esse lado mais com esse lado mais terra da existência. Isso vai trazer uma força e um aterramento muito importante. E essa carta é uma carta, por exemplo, que quando ela sai numa tiragem para uma mulher, ela vai falar de uma prévia preparação do corpo para uma possível gravidez, né? Olha que interessante. Então, primeiro, o corpo, ele se prepara, né? O corpo, ele vai... É como se a inteligência já sentisse ali, né? Que deve acontecer alguma coisa, ele se prepara para uma gravidez. E se a gente trouxer isso para um lugar simbólico, quando a gente prepara o nosso corpo, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente se conecta com a realidade, com a terra, a gente também está se preparando. Porque a vida quer mais vida, né? E vida não é só gravidez no sentido literal, mas a gravidez de um projeto, por exemplo, né? Eu estou cuidando do meu corpo, eu não estou perdendo esse tempo. Esse tempo eu estou ganhando, porque esse tempo ele vai se refletir na qualidade daquilo que eu estou entregando para o mundo. E de repente, mais descansada, mais cuidada, mais saudável, mais com senso de realidade, eu tenho um lampejo e aí eu também vejo a criatividade se manifestando na minha vida. Então não encare como perda de tempo o tempo que você dedica a cuidar de você, cuidar do seu corpo e muitas vezes se interiorizar para fazer esse trabalho. Esse é um trabalho de preparação.
É a partir do corpo que a gente manifesta a realidade. Então, quando eu me fecho, quando eu silencio, quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando da ferramenta através da qual a inteligência divina vai se manifestar. Um grande beijo para você, tenha um excelente dia, se cuide. Se você precisar em qualquer momento do dia de um conselho, de uma reflexão das cartas, entra lá no meu site www.anamariarangel.com e lá você vai encontrar o conselho, a orientação, a reflexão que você precisa. E hoje, para quem é estudante do tarô, tem live, eu já vou falar um pouco sobre o uso terapêutico do tarô. Será que o tarô é uma ferramenta que pode ser utilizada terapeuticamente? Como que funciona? Qual que é o objetivo de você usar o tarô como uma ferramenta terapêutica? Hoje às 8 da noite aqui no Instagram. Eu espero você. Um beijo e um excelente dia para ti.